Eu quero que você saia daqui hoje entendendo de uma vez por todas o que significa o Natal, qual é o real sentido do Natal. Eu vou tentar te explicar o mais breve possível, ok? Para que você possa ter não só conhecimento, mas você possa encontrar sentido nesse período tão maravilhoso que para mim é a melhor época do ano. Quem gosta e acha que é a melhor época do ano também, levanta a mão aí. Só que isso só é uma realidade para aqueles que entendem o real motivo. Lucas capítulo 2, verso 11 diz assim: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Será que a gente pode ler juntos no 3? 1, 2, 3. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: você veio para a reunião? Então lê junto. Vamos de novo? No 3. 3. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Da onde que veio o Natal? Qual que é o propósito do Natal? Por que esse nome Natal? Olha que interessante. Para você entender um pouco melhor do que o Natal representa, e para você entender um pouco melhor o conceito do Natal, eu trouxe para você algumas coisas. Eu trouxe alguns processos para você. Primeiro, o processo histórico. Repete comigo, histórico. Segundo, o teológico. Repete comigo, teológico. E terceiro, o cultural. Repete comigo, cultural. Se você entender esses três pontos principais, esses três processos, vai ficar claro para você de onde vem o Natal e qual é o real objetivo. Olha que interessante, o contexto histórico começa lá no século de número 4, com as festas pagãs para adorar deuses pagãos e também idolatrar astros. Então qual que é o primeiro motivo? Adorar deuses pagãos. E segundo, idolatrar a astros. Olha a primeira festa que tinha, olha esse nome. A primeira festa que tinha no século 4, ok? Nessa época do Natal, entre dia 20 e dia 25, era o que nós chamamos de Saturnália. Repete comigo, Saturnália. Isso fala sobre a festa dedicada ao deus de Saturno. Qual que era a ideia? A ideia era alegria, troca de presente, banquete e até mesmo suspensão de hierarquia. Ou seja, aqueles governantes, os reis, os senhores passavam a servir o povo. Um escravo sentava na mesma mesa do que seu senhor. Um escravo era servido pelos reis. Era um tempo simbólico, mas ao mesmo tempo exato, uma realidade. Então os reis serviam os escravos. Olha que loucura. Parece bom o objetivo, né? Mas não tinha intenção boa no coração, mas tinha a intenção de adorar coisas pagãs. Repete para quem está do seu lado aí, olha para ele e fala assim, ó: você não foi chamado para adorar nada pagão, mas tudo que é santo, que é Cristo Jesus, amém? A segunda festa que tinha nessa época chama assim, ó, Sol Invictus. Repete assim comigo, Sol Invictus. Traduzindo, né, ao pé da letra, Sol Invencível. Celebra o renascimento do Sol após o solstício. Olha essa palavra, solstício. Obrigado. Solstício, repete aí comigo. Todo mundo já ouviu essa palavra? É uma palavra comum na escola ou não? Em que aula? A maioria respondeu não. Só vocês responderam mais alto que sim. Em geografia? Muito bom, top. E era uma época que acontecia principalmente essa festa depois do inverno, entre dia 21 e dia 22 de dezembro. Esse dia era um dia que geralmente era mais longo ou tinha noites mais longas. Você está conseguindo entender? Diz um amém. A resposta da igreja no século 4 para essas festas pagãs, qual que foi? Ela não fez um discurso teológico, ela não preparou um sermão bíblico, ela não foi protestar nas praças, não foi protestar nos ambientes públicos. O que a igreja fez? A igreja criou então um dia para celebrar a vida e o nascimento de Jesus. E qual dia foi esse? Dia 25 de dezembro. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Muito provavelmente não. Quase impossível. Na verdade, se você for estudar, não tem como você ter clareza, nem historicamente falando, nem biblicamente falando, e muito menos teologicamente falando. Você não consegue ter uma prova clara do dia do nascimento de Jesus. Mas a igreja em Roma do século IV decidiu por estabelecer dia 25 como tal dia.
Então, enquanto o mundo está celebrando festas pagãs, nós vamos estabelecer um dia para que a gente possa falar assim, ó, o nosso Deus, que é o único Deus, ele encarnou. O nosso Deus, que é o único Deus, ele veio em vida. O nosso Deus, que é o único Deus, ele hoje vive. Você está conseguindo entender? Diz um amém aí no seu lugar. Então, a igreja não preparou nada diferente do que um dia específico para se comemorar o dia de Jesus. Então, se alguém te perguntar, dia 25 foi o dia que Jesus nasceu, você vai explicar para ele. Biblicamente, não. Teologicamente, também não. Mas é o dia que a gente crê. Você está aí ou não? E independente de qual dia, seja dia 25, dia 24, dia 23, dia 22, ou dia 21, dia 19, dia 18, ou ainda dia 17, ou ainda dia 16, ou ainda dia 15, ou ainda dia 14, ou ainda dia 13, ou ainda dia 12, 11, ou ainda que seja o dia, qualquer dia, não importa, do mês ou do ano, o que importa é que ele vive. O que importa é que ele veio em terra. O que importa é que ele encarnou e viveu no nosso meio. E quando ele fez 30 anos, ele começou um ministério. Esse ministério levou a cruz. E quando ele tinha 33 anos, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então não importa a data, o que importa é o fato, é a realidade. Ele vivo está e ele veio em carne e ele veio em vida. Só se você crer nisso, você vai aplaudir forte ao nome de Jesus aí. Essa palavra Natal simboliza o quê? Ou melhor, qual é o seu significado? Repete assim comigo, natalina. Não é não. Vem do latim, natalina. Aliás, tem uma palavra antes. Valeu, natalina. Brincadeira. A palavra Natal, ela vem sim do latim e significa natalis. Natalis, essa é uma realidade, tá? E qual que é a tradução literal dela? O dia do nascimento. O dia do nascimento. Pegou ou não? O que significa Natal? O dia do nascimento. Ao pé da letra. Na Bíblia não tem a palavra Natal, mas tem sinônimos. Palavras semelhantes. Assim como não tem a palavra Trindade, mas tem palavras semelhantes, parecidas. Tá conseguindo entender ou não? Assim como, por exemplo, livre-arbítrio não tem na palavra, mas tem palavras semelhantes, parecidas, que nos dá a entender essa mesma palavra, o seu sinônimo. Então, quando alguém te perguntar o que é Natal, você vai falar para ela assim, ó, para você mostrar conhecimento para ela e mostrar que você está embasado. Porque a Bíblia nos ensina o seguinte, que nós precisamos apresentar e dar razão à nossa fé. Não tem como a gente dizer que crê em algo que a gente não sabe explicar, poxa vida. Se você não tem base bíblica, se você não tem conhecimento, você é um adolescente, você está aprendendo. Mas eu tenho para mim que nós já precisamos tratar você como líder do futuro. E um líder do futuro sabe explicar isso. Então você vai ter o conhecimento da seguinte forma. Quando alguém te perguntar o que é um Natal, você vai mais do que dizer o dia de Jesus. Você vai falar assim, ó, Natal vem lá do latim natalis, que significa o dia do nascimento. Quem nasceu nesse dia? Glória a Deus, vocês são muito inteligentes. Agora, quais são os símbolos do Natal? Os dois principais que eu quero trazer para você. O primeiro símbolo do Natal, a árvore de Natal. Essa árvore, como conhecemos hoje, não estava na proposta da igreja de Roma no século IV. Eles não criaram, junto com o dia 25, uma proposta de colocar uma árvore. O que aconteceu de fato foi que popularizou-se essa data do dia 25 lá na Europa, e quando chegou no norte da Alemanha, o que eles fizeram? Começaram a incrementar. Começaram a colocar coisas, começaram a colocar algumas propostas a mais. É coisa de crente. Você já viu que lá no Jardim do Éden, a Eva fez a mesma coisa? A proposta é essa. Mas vamos colocar um pouquinho a mais? O que Deus tinha falado para ela? Não coma do fruto. O que ela falou para a serpente? Não posso comer, não posso tocar, não posso ver, não posso um monte de coisa. É coisa de crente, acrescentar. E aí quando chegou no norte da Alemanha, a ideia da árvore, a ideia da data do dia 25 de dezembro, eles colocaram também um símbolo, porque a árvore, de acordo com eles, significava o quê? Vida. Significava o quê? Florescimento. Então tinha tudo a ver com nascimento. E aí eles quiseram acrescentar. Começaram nas casas, lá no norte da Alemanha, não nas igrejas. E aí eles também faziam uma decoração nessa árvore. Eles colocavam maçãs, colocavam velas, e aí foi ganhando forma, até chegar ao ponto que hoje nós conhecemos. Mas veja, não é a proposta original, nunca foi. E a minha ideia aqui para você não é falar se é certo ou errado, é te ensinar o contexto histórico e te ensinar também um contexto, bíblico, para que você possa ter o conhecimento de onde veio. Você está comigo? Diz um amém.
Ficou claro para você de onde veio a árvore? Ok. Segundo, Papai Noel. O famoso Noel não nasceu no Polo Norte e nem mesmo nasceu no shopping. Quando eu era criança eu jurava que ele tinha nascido no shopping. Qual loja eu não sei, mas eu sei que ele tinha nascido no shopping. Mas ele nem nasceu no shopping nem no Polo Norte. Na verdade, esse Papai Noel, ele existiu e não é fictício, ok? Só que o nome dele era Nicolau. Repete comigo, Nicolau. Ele viveu em qual tempo? No século IV, em uma cidade chamada Mira, em Turquia, que é a atual Turquia de hoje. Quem já ouviu falar desse país, Turquia? Cadê a Lari? Tá aí? Ela saiu, né? Se eu não me engano, é na Turquia, gente, que os gatos vivem como se fosse um povo normal. A Lari me mostra toda hora esses vídeos, porque ela ama gato, né? Eu também, gosto muito de gatinho. Lá eles vivem como se fosse um povo. Eles chegam no restaurante, eles sobem na mesa, ninguém tira eles. Foi nessa... É sério, coisa de louco, né? Aqui para nós é falta até mesmo de higiene. Então lá na Turquia, foi aonde esse Nicolau, o famoso Nicolau, viveu, em uma cidade chamada Mira. Ele era um bispo cristão. O que ele era? Conhecido por ajudar os pobres. E olha o que mais ele fazia, famoso em dar presentes. Faz sentido ou não? Sua fama cresceu tanto que foi então estabelecido um dia para Nicolau. Esse foi o dia 6 de dezembro. Então todo dia 6 de dezembro era comemorado, ok? Era comemorado o dia de Nicolau. Só que olha o que aconteceu. Com o espalhar dessa ideia, desse conceito de Nicolau, chegando também na Europa e depois também nos Estados Unidos, eles acrescentaram um adjetivo aí, colocaram um nome a mais para Nicolau. Aí começaram a chamar ele, sabe do quê? Pergunte o quê? Santo Nicolau. O São Nicolau. Agora, já não é mais só uma proposta de um homem que fazia o bem. Agora já se tornou um santo. Pergunte por quê? Porque o mundo é assim, irmão. O mundo ele vai pegando coisas que eram para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, e vai tentando exaltar o homem. Isso quando não exalta descaradamente o inferno. Por isso que é muito importante que você tenha conhecimento, para que você nunca venha a ser enganado ou enganada pelas coisas que o mundo diz. Para que você possa sempre estar embasado e embasada com princípios verdadeiros, que você tenha conhecimento. Está conseguindo entender ou não? Você não pode ter uma fé irracional, onde você crê porque um dia você ouviu de uma plataforma. Você não pode ter uma fé irracional porque você crê de um dia que seus pais te falaram. Você precisa ter uma fé real, porque um dia você teve uma experiência com Jesus. Você precisa ter uma fé real, porque um dia você sentou, leu aquela Bíblia e viu que é isso mesmo. Ele veio em terra, você leu, não te falaram. Você teve o conhecimento, você teve uma prova social, ou melhor, pessoal com Jesus. Está conseguindo entender, sim ou não? Então vem comigo que está acabando essa parte já. Olha que interessante. Se não bastasse, ok? Ele chegar lá nos Estados Unidos e ainda ganhar um novo nome, agora se tornar então um santo. Estados Unidos sempre vai além. Em 1823 foi criado então um poema para Santo Nicolau. Esse poema é chamado assim, ó, A Visita em Santo Nicolau. Esse poema colocou um pouquinho mais do que nós lemos. Né? De um homem que dava presente, de um homem que era legal, atendia os necessitados, de um homem que tinha um dia no calendário. Eles criaram um pouquinho a mais. O que eles colocaram? Colocaram a ideia do trenó, colocaram a ideia da rena ou das renas. Eles colocaram também nesse poema a ideia desse Nicolau entrando pela chaminé. Vê se não é tudo que a gente conhece hoje. Sim ou não? Só que qual que era a ideia por detrás no final? Ou pelo menos o que se tornou? Se tornou um produto industrializado. E aí grandes marcas, como algumas que eu não vou falar o nome, por exemplo, Coca-Cola, pegou esse símbolo, não criou, pegou esse símbolo e acrescentou. Foi colocando coisas. Pergunte para quê? Para vender. Irmão, a pergunta não é o que glorifica o nome de Deus para o mundo, é o que dá mais lucro. Está conseguindo entender ou não? A pergunta para o mundo não é o que glorifica o nosso Senhor e Salvador, a pergunta para o mundo é, o que dá mais dinheiro no nosso bolso? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que era uma proposta original só para glorificar o nome do nascimento de Jesus, agora passou a ter uma pessoa. Essa pessoa não é mais Cristo, essa pessoa agora é o Nicolau, que não é só o Nicolau, é um santo. Que ele substitui a ideia do seu pai, porque não é seu pai que dá mais presente, agora é o Nicolau. Está vendo? Vai roubando a paternidade do seu pai. Ó, eu estava num hotel.
Aí tinha uma placa desse tamanho na recepção falando assim: pai, se você trouxe um presente e quer que o Papai Noel entregue, é só entregar para o Papai Noel vai entregar. Deixa eu ver se eu entendi. O pai que trabalhou, o pai que pagou o preço, o pai que está todos os dias com esse menino, o pai que provê ele, cuida dele, é o Papai Noel que tem que dar o presente para ele. Você está vendo? É uma forma descarada de, sem dúvida alguma, tirar o poder da paternidade. E se eu fosse falar para você as consequências de uma sociedade que não tem um pai, de uma sociedade que não tem o poder da paternidade real, você iria ficar escandalizado ou escandalizada. A gente não tem nem tempo para isso. Mas a gente vai criando pessoas que não têm limites. A gente vai criando pessoas carentes. A gente vai criando pessoas que têm muitos problemas emocionais por falta ou por ausência paternal. Estão conseguindo entender, sim ou não? O objetivo do mundo sempre vai ser o lucro, nunca vai ser glorificar o nome de Deus. Ao pensar no Natal, as pessoas não pensam em Cristo, mas pensam em um homem chamado Nicolau, ou hoje Papai Noel. Ao pensar no propósito real do Natal, as pessoas pensam no presente e não o presente, que foi o Cristo. E a proposta vai cada vez mais ficando longe daquilo que foi criado. Por isso que nós lemos aquele texto, Lucas 22, ou melhor, Lucas 2, verso 11, diz assim: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora que você entendeu um pouquinho o contexto, agora que você entendeu um pouquinho da onde veio essa ideia, qual que é a proposta do mundo, eu quero mais do que falar que Cristo, ele nasceu nesse dia, porque isso está claro. Tem alguém que tem dúvida disso? Levanta a mão aí para eu poder ver. Você tem dúvida que Jesus nasceu e veio em terra? Agora eu vou te chamar para o outro desafio. Porque talvez Jesus já tenha nascido em Belém, mas talvez ele não tenha nascido em você. Vou dizer de novo. Jesus para você pode ser uma resposta clara de que ele nasceu em Belém, mas talvez não seja uma realidade que ele já nasceu em você. Como faz para entender se Cristo nasceu em mim? Se você reconhecê-lo como Senhor e Salvador, assim você recebe o presente, não um presente. Porque no Natal, você pode receber qualquer presente, glória a Deus, que você receba muito e dê muitos também. Estou disponível, viu? Eu já ganhei muitos, eu não posso nem reclamar. Muito obrigado, vocês são sempre muito generosos comigo. Eu não mereço, mas vocês são muito bons comigo. Ganhei jaqueta, ganhei chocolate, ganhei chocotone, ganhei um monte de coisa. Vocês chegam a me constranger. Vou até parar de falar. Mas veja, não há problema de você receber um presente, desde que você não esqueça o presente. O presente foi a vida eterna que ele entregou para você quando você creu nele. O presente é o Espírito Santo que agora habita em você e te empodera para que você possa vencer essas armadilhas do mundo. O presente é o poder do mundo celestial que agora habita em você. Está comigo? Diz um amém. Agora, nós precisamos entender e lembrar de que talvez Cristo nasceu em nós, mas nascer não quer dizer ser formado. Vou dizer de novo, se Cristo ou se Jesus já nasceu em você, agora a pergunta é, ele é formado em você? Olha para quem está do seu lado e fala assim, Cristo já nasceu em você? Qual que é a resposta dele? Sim, né? Aí pergunta para ele agora, e ele já é formado em você? Deixa eu te falar uma coisa, se uma criança nasce, mas ela não passa a ser formada, ou seja, não se desenvolve, não cresce em estatura, não cresce em conhecimento, não cresce em tudo que precisa uma criança crescer, o que acontece com essa criança? Eu não vou nem dizer para você morrer, só vou dizer para você o seguinte, ela não desfruta de uma vida plena. Então a pergunta dessa noite não é se Jesus nasceu, porque isso você já sabe. A pergunta dessa noite é, ele é formado em você? Cristo é uma verdade em você? Não de nascimento, mas de formação. Você tem Cristo habitando no seu interior ou qualquer coisinha já te para na fé? Ou será que um virar de rosto você já fica incomodado? Ou será que porque o irmão não te cumprimentou como você gostaria, seu amiguinho que era tão seu amigo assim, saiu da sua roda de amigos, foi conhecer outras pessoas, você já ficou bravinho? Ou será que você não consegue esperar o seu tempo certo de namorar? Isso são provas, evidências de que Cristo não está formado. Porque se tivesse, irmão, olha aqui para mim, você vai ter muitas dificuldades, você vai passar por muitos percalços na vida, mas você nunca vai parar e você nunca vai negociar esse Cristo que está em você.
Agora, quando Cristo não está formado, qualquer coisinha já vira uma tempestade no nosso coração. Um copo d'água passa a ser agora uma tempestade. Aí a gente começa a usar as coisas de Deus para o nosso proveito pessoal. Por quê? Porque Cristo não satisfaz. Então eu vou tentar me satisfazer nas coisas de Cristo. Você está comigo? Diz um amém. Coloca para mim, por gentileza, Gálatas, no capítulo 9, verso 19. Ou melhor, Gálatas, capítulo 4, verso 19. Olha para mim, Paulo apóstolo vai escrever assim, ó, para a igreja em Gálatas. Não se Cristo nasceu neles, porque ele já sabia que tinha nascido. Mas vai falar assim, ó, eu sinto dores de parto, para que Cristo seja formado em você. Paulo está dizendo para uma comunidade inteira, eu sinto dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Qual que era a dor de Paulo? Qual que era o anseio de Paulo? Qual era a vontade de Paulo? Não era que Cristo nascesse naquela comunidade, porque já era realidade. Em você eu também já creio que é uma realidade. E se não é, você pode aceitá-lo daqui a pouco. E pode ser uma realidade. Mas a proposta agora, já que ele nasceu, deixa ele ser formado em você. Deixa ele crescer em você. Qual que é o problema da maior parte dos crentes? É que eles permitem Cristo nascer, mas não permite essa criança, essa vida se desenvolver dentro deles. Quando nós falamos que Cristo está em nós, o que nós estamos falando? É que a vida dele está em nós. A vida que ele vive agora está em nós. Não parece algo abstrato? Mas quando você entende que é uma vida, que você entende que é um poder, que você entende que é algo invisível, mas real, fica mais claro. Está habitando em você, você não precisa ver. Você porventura vê seu oxigênio, sim ou não? Mas você não usa ele? Da mesma forma é a vida de Cristo em você. Você não precisa ver, já é uma realidade em você. Agora se vai se desenvolver, aí é outra conversa. Pergunte por quê? Porque depende da sua obediência. Para você receber a salvação e receber Cristo, o menino que foi nascido, não precisa da sua obediência, só precisa da sua fé. Olha o que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Que pela graça vós sois salvos por meio da fé. Então com a fé eu recebo a graça, com a graça eu recebo a salvação. Mas só com a obediência que eu recebo a formação de Cristo em mim. Está conseguindo entender, sim ou não? Então eu quero te levar além na proposta de Natal. Eu quero te levar não para o nascimento apenas de Cristo, mas eu quero te levar para a ideia de formação de Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você permite Cristo crescer em você? Qual que é a resposta dele ou dela? Eu acho que sim, né? Então pergunta para ele, você está disposta ou disposto a obedecer? Obedecer ao quê? A essa vozinha que está dentro de você falando a todo tempo. Para de conversar com essas pessoas e você nunca ouve. Essa vozinha que está dentro de você falando para você assim, ó, esse ambiente não é para você. E você ainda está nesse ambiente. A obedecer ao quê? Acredite, tá? Por mais que você ache que não, o nosso Deus, o meu e o seu, esse Cristo, ele fala através da vida dos nossos pais. Vou dizer de novo. Esse Deus, ele fala através da vida dos nossos pais. Essa é uma das formas, biblicamente, que Deus fala. Porque é uma autoridade da parte de Deus. Quem instituiu isso foi Deus, não foi a igreja, não foi o costume, não, foi Deus. Ele instituiu que pai e mãe é uma autoridade. Então obedecer pai e mãe não tem a ver com eles, tem a ver com Deus. Você está conseguindo entender ou não? Deixa eu te ensinar uma regra clara sobre obediência. A obediência você não precisa entender, a obediência você nem precisa concordar, você só precisa fazer. Vou dizer de novo, você não precisa entender. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? Faça, pergunta depois. Com Deus funciona assim. Primeiro você faz, depois você pergunta. O que a gente quer fazer? Entender primeiro, depois que entender ir. Coitado de Abraão, se tivesse que entender para onde ele iria. Porque ele saiu sem saber qual era o seu destino final. Mas ainda assim ele saiu. E é o que a Bíblia diz? Por causa de ti, todas as famílias serão bem-aventuradas. Por causa de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele não procurou entender, ele só procurou obedecer. A sua obediência faz com que você forme Cristo, ou melhor, com que o Espírito Santo forme Cristo em você mais rápido. A sua capacidade de obedecer a Deus faz com que a vida que está em você amplie, cresça. E aí sabe o que vai acontecer? Pergunte o quê? O Natal
não vai ser sobre algo que a gente não vê mais, porque ele não está mais em terra. O Natal vai passar a ser um povo. Que é a sua igreja. Que é tão parecida com ele, quando o mundo olhar e falar assim, entendi o que é o Natal. É esse povo aí. Sabe que um dia eu ouvi uma história de um missionário que foi pregar em uma aldeia muito distante. O que essa aldeia era? Muito distante, poucas pessoas conheciam. Quando chegou lá, o missionário chegou com todo fogo, com todo avivamento, com o Espírito Santo assim, ó, na ponta da língua, e declarando e profetizando, e cura acontecendo, e tantas coisas. Meu Deus do céu, todo mundo ficou assim, uau! Só que enquanto ele falava, as pessoas estavam uma para outra, mas ele está falando de alguém que já veio. Não, mas eu conheço de quem ele está falando. Não, eu já sei de quem que ele está falando. Esse missionário, não, eu sei quem que é esse. Ele morreu, está ali, ó. Ele foi enterrado nesse aqui, ó, nesse túmulo aqui. Eles estavam dizendo de outro missionário que era tão parecido com Cristo que eles achavam que era aquele que estava enterrado. Acredite, se você permitir Cristo ser formado em você, corre o risco das pessoas confundirem você com ele. Olha o que a Bíblia diz sobre Pedro. Por mais terrível que ele era, quando Jesus estava pronto para ser crucificado, alguém olhou para ele, sendo que ele falou que iria ser crucificado com Jesus. Jesus, sabendo mais do que ele, disse, Pedro, 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 antes que o galo cante 3 vezes, você me negará? 3 vezes. Aí sabe o que aconteceu? Alguém viu ele, distante de Jesus, e falou assim para ele, ué, você é um deles. Ué, você caminha com ele. Aí o que ele fez? Negou. Só que depois ela falou assim, não, mas o seu falar te condena. A forma que você fala é igual a ele. Então eu estou definindo, é você. Ele falou, não, não sou eu. Aí ele falou assim, ó, a mulher falou assim para ele. A pessoa falou assim para ele, não, mas eu já te vi com ele. Você vê? Primeiro ela deduziu. Depois, pelas palavras de Pedro, ela falou, não, é você. Depois ela falou assim, ó, não, mas eu já te vi com ele. Pergunte, o que é isso? Por mais corrompido que a gente possa considerar Pedro, ainda tinha uma formação de Cristo sendo feita nele, ao ponto das pessoas olharem para ele e ver ele como Cristo. Você está vendo? Você nem precisa ser perfeito para que Cristo seja formado em você. Você só precisa ser obediente. Está conseguindo pegar ou não? Quanto mais você obedece, mais você cresce nessa vida. E mais as pessoas vão vendo em você o próprio Natal. Esse é Cristo Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Se você puder ficar de pé no seu lugar. Fechar os seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Como eu te disse, a pergunta não é se ele já nasceu em você. Para muitos aqui isso já é uma realidade. Para muitos aqui isso já é uma verdade. Então talvez você precise fazer só uma oração de obediência a ele, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor mais do que seja um nascido em mim, seja formado em mim. E se você tem que nesse momento, nessa hora, renunciar a algo para ser mais obediente a ele, se nesse momento, nessa hora, você precisa fazer uma oração, porque você está perdido ou perdida, não sabe para onde ir, não sabe que caminho percorrer, esse é seu momento. Se você quer ser parecido ainda mais com Cristo, e mais do que entender o sentido do Natal, expressá-lo de fato, o nascimento de um homem que veio para revolucionar, é um antes e depois de Cristo. Todas as datas se consideram assim, é um antes e depois dele. Se você quer ser a expressão daquele que veio para transformar não só o calendário, mas a vida de uma humanidade inteira, esse é seu momento. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma oração hoje pode mudar o seu futuro. Uma oração hoje pode mudar os seus próximos dias, os seus próximos anos. Uma oração de redenção hoje pode fazer com que você cresça na vida de Cristo, como nunca talvez antes você cresceu.
Basta você entregar para Ele o seu coração. E se você for ousado ou ousada, eu quero que você fale com a sua mente, não precisa ser com a sua boca. Senhor Jesus, eu te permito trabalhar em mim conforme o seu desejo. Eu abro a porta do meu coração e digo que essa vida que outrora eu recebi possa crescer, possa crescer, possa crescer, a tal ponto que Cristo seja formado em mim, que eu possa ser alguém obediente a Ti, alguém obediente à Sua palavra, que eu venha não resistir aos Seus comandos, mas que eu possa ser o primeiro a dizer sim a eles, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que nem faça sentido para mim. Eu quero ser esse ou essa que diz sim, 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 sim. E para alguns outros que estão aqui, talvez ainda não aceitou Jesus publicamente, nunca confessou Jesus diante de todas essas pessoas, esse é o primeiro passo para que Cristo nasça em você. Para Cristo nascer em você, precisa haver uma crença no seu coração e um declarar com a sua boca, como diz Paulo o apóstolo. A Bíblia diz assim, ó: se nós crermos com o nosso coração e confessar com a boca de que Ele é Senhor e foi por Deus ressuscitado no terceiro dia, então nós seremos salvos. Ou seja, receberemos então o nascimento de Cristo. Se você nunca fez essa oração em público e hoje quer entregar a sua vida para Ele, eu te recomendo agora a não se importar com quem está do seu lado, porque Jesus não se importou quando estava naquela cruz nu, sendo cuspido, sendo ridicularizado por amor a você. Não se importe com nada nem com ninguém. Mas se porventura você nunca fez essa oração em público e hoje você fala assim: eu quero aceitar esse Cristo, eu quero receber essa vida, eu quero que esse Cristo nasça em mim. Chegou o seu momento, e seu momento é agora. Nós vamos chamar você a levantar sua mão no momento certo. E você levantando a sua mão, nós vamos fazer uma oração de confissão. Essa oração de confissão é uma oração que fala assim: ei Senhor, eu estava perdido, eu estava perdida, eu preciso de um Salvador, eu preciso daquele que era, é e ainda há de vir. Eu preciso de aquele que governa todas as nações. Eu preciso de alguém que venha me buscar. Eu preciso de alguém que venha remir os meus pecados. É para esses que eu estou pregando. É para esses que o Espírito Santo de Deus está chamando. Se você é esse ou se você é essa e quer fazer essa oração pela primeira vez publicamente, levanta sua mão direita para o alto que nós vamos orar com você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você. Tem mais alguém aqui? Que Deus abençoe você lá no fundo. Cristo, que Deus abençoe você aí atrás. Cristo nasceu hoje em corações disponíveis. Ele nasceu não só em Belém, mas nasceu também em corações nessa noite aqui. O meu Cristo, o seu Cristo, Ele vive, Ele governa, Ele reina, Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Seu coração agora. Eu quero que você repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por ter nascido, obrigado por ter morrido e ter ressuscitado. Hoje eu te recebo, hoje eu te aceito, e hoje eu reconheço
que o Senhor é o meu único Salvador e Senhor da minha vida. Que a minha casa seja sua a partir de agora, que meu futuro seja seu, que eu seja seu. Fale isso para Ele. E fala assim: Cristo Jesus, não nasça apenas em mim, seja formado em mim. Amém? Vocês que fizeram essa oração, eu vou pedir para vocês acompanharem a Júlia, que está aqui no canto, porque nós queremos que você saia daqui sabendo quais são os próximos passos da sua fé. O que você faz agora? Só volta para sua casa e nada muda? Não, existe um trilhar da fé, um caminho da fé, e nós queremos te mostrar isso. Você vai conhecer a nossa igreja, o Recap, isso em 5 minutos, e ainda a gente vai presentear você. Olha que belezura. Então, Ju, por favor, passa aqui pelo meio para que todo mundo possa te ver e te acompanhar. Eu não vou nem chamá-los aqui na frente, porque às vezes fica com vergonha, né? Então você vai acompanhar a Ju, tá bom? Pode ir, Ju, por aqui. E aí você pode esperar talvez ali na porta. E podem sair com ela, vai lá, vai ser bem rápido, tá bom? A gente quer te apresentar, falar um pouquinho do Recap para você, da Reino, e ainda te presentear. Isso, vai acompanhando, já tô vendo pessoas acompanhando ela. Pode ir lá, não fica com vergonha não. Corre lá, porque vocês vão receber os próximos passos da fé. E vocês que estão aqui, eu vou te convidar mais uma vez a adorar esse Jesus. Será que a gente pode repetir essa música ou não? Será que a gente pode? Ei, só se isso é uma verdade pra você, eu quero que você cante. Vamos lá. Não precisa nem ter voz bonita, só precisa acreditar. Só precisa acreditar